Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Valquíria Melnick, você dessa semana. Privilégio, viu? Recebê-los aqui com muita energia, com muitas informações importantes. No programa de hoje você fica sabendo um pouco mais sobre a prática de jejum intermitente. Também sobre tratamentos com ozonioterapia e sobre a tecnologia Heros, que faz um lifting facial e corporal que é imediato e não invasivo. Fique com a gente! Medalhão Persa. Aqui você encontra as mais belas joias do mundo. E as mais raras pedras preciosas. Siga nossas redes sociais, @Medalhão Persa. Acesse nosso site www.medalhãopersa.com.br. Vamos começar então o programa falando sobre jejum intermitente para emagrecer ou para ter mais qualidade de vida. Aliás, muita gente está praticando, mas será que esse jejum é saudável mesmo? Quem é que pode fazer jejum também? Essas e outras dúvidas a gente vai descobrir agora com a nutricionista Ana Roberta Muffoni. Ana, o que é esse jejum intermitente? Então a gente costuma dizer, nossa, tá na moda, né? Lógico que você como especialista é que vai falar as vantagens, desvantagens desse jejum intermitente. Começa explicando pra gente esse processo. Bom, é muito difícil classificar de uma maneira só o jejum intermitente, porque dentro dessa categoria existem várias modalidades. Então a mais comum é a que a gente faz jejum por 16 horas e fica comendo nas outras 8 horas em intervalos. As mais, como é que eu vou te dizer? Restritivas? Restritivas, elas vão de 24 horas, 48 horas e até mais horas de jejum, com intervalos de passar, às vezes, né, como eu te falei, 2, 3 dias sem comer, e aí voltando a comer no terceiro, quarto dia. Mas isso não é recomendável ou você como nutricionista recomendaria um jejum de 24 horas, 48 horas? Jamais. Eu acho que é exagerado, a menos que seja por motivo religioso, um outro motivo que venha te motivado a pessoa a fazer isso, eu não recomendo. Porque o que acontece? Você passar muito tempo sem comer, você acaba atrapalhando o teu ciclo circadiano, que é o teu ciclo hormonal durante o dia, que precisa de sinalizadores. Além disso, você põe em risco a sua saúde também, né? Existem danos nesse processo, como, por exemplo, um jejum prolongado ele vai gerar um envelhecimento acelerado, um maior estresse oxidativo nas células, então isso também aumenta a inflamação do corpo, começa a não ter os benefícios que, em tese, um jejum mais curto teria. Então, já que você falou que um jejum mais curto teria, vamos falar sobre esses benefícios. Quais seriam, para quem que é indicado, então, o jejum intermitente, Ana? O jejum intermitente ele não é uma modalidade de vida, é importante dizer isso, ele é uma estratégia temporária. Todos os estudos que foram feitos sobre jejum, eles são de curto prazo. Então a gente sabe que em curto prazo o jejum ele pode reduzir a quantidade energética que uma pessoa ingere e com isso gerar um pouco mais acelerado o emagrecimento. Então, por exemplo, como ela fica sem comer às vezes no período da manhã e na ceia, as calorias dessa refeição que somem, né, faz um déficit negativo e ajuda no emagrecimento. Outro fator importante é se o jejum bem feito, com as refeições bem equilibradas durante o dia e respeitando um dia sim, um dia não, né, a intermitência desse jejum, a gente consegue também um resultado positivo com insulina e glicose, então índices de açúcar melhoram nessa pessoa e a gente consegue também um melhor índice de triglicerídeos, né? O perfil lipídico, o colesterol também melhora. Daí, no caso, então, esse jejum de 16 horas que você comentou, eu faço 16 horas, começando à noite, é isso? Depois do jantar, é isso? O ideal seria assim, você janta e aí, a partir do horário que você começou a jantar, você contabiliza 16 horas para voltar a comer. Então, por exemplo, se você jantou às 8, você volta a comer meio-dia. Então, nesse período você não come, mas é importante frisar que as pessoas que fazem isso, elas têm que se hidratar bem nesse período, né? Água, chá sem açúcar e café sem açúcar, eles estão totalmente permitidos nesse período. Porque senão vai ter aí, com certeza, uma desidratação. Com Imagina certeza. Você sem comer e ainda desidratado. Para o metabolismo, né, não é uma estratégia benéfica ficar sem a água.
Então a gente faz isso. E é importante também que a pessoa que vai fazer o jejum, ela cuide da refeição anterior, né? Para que ela não faça uma refeição muito restritiva em calorias, para que isso descompense daí pela manhã e ela sinta fraqueza, dor de cabeça, mal-estar, porque esses maus estares, vamos colocar assim, né, entre aspas, provocados pelo jejum, eles podem ser contornados. Do contrário, vai ser bem ruim para a saúde da pessoa. Entendi. E aí, quando você falou nessas 16 horas, né, nesse período, volta a comer ao meio-dia e não pode começar, então, um novo jejum às 8 da noite. O ideal é que se espere mais um dia, é isso? Exatamente. Que você Inclusive, falou. No outro dia, acostumar o corpo, porque o café da manhã ele tem uma propriedade benéfica para a saúde também. Uhum. A estratégia de jejum comprovada até agora é essa questão de redução energética, ponto, né? Então, com isso, a gente tem um impacto em outros fatores também de saúde, mas basicamente é isso. E não tem aquela restrição, por exemplo, a gente aprende muito na vida, não é? Que você tem que comer de 3 em 3 horas para ter um metabolismo acelerado. E no caso ele vai totalmente contrário em relação a esse aprendizado. Mas você disse que tem uma questão de horário aí, então a ser seguida, que não vai acabar com o metabolismo de ninguém. Exato. O que acontece? Quando a gente dorme, a gente começa a usar energia de reserva para nos manter. A energia de reserva da manutenção, ela vem da gordura. A gente forma os famosos corpos cetônicos no fígado. E quando a gente quando a gente está dormindo e a gente emenda com a manhã, esse processo ele continua, ele se intensifica. O corpo entende que você não está passando fome. E os corpos cetônicos, por virem da gordura, eles permitem a gente se sentir mais saciado, então não dá aquele apetite de rebote grande na hora do almoço, por exemplo. Se você faz em outro horário, o corpo pode interpretar como você passando fome. E se ele entender que você está passando fome, ele vai acionar mecanismos para aumentar a tua reserva. Com isso ele vai aumentar o apetite, vai acumular mais gordura, então não é interessante. Então tem uma estratégia lógica para usar, não é só ficar sem comer direto. Entendi, tem um horário certo também e realmente uma nutricionista, um profissional especializado que tem que orientar, né? Eu vejo assim que muita gente faz por conta própria. O que você acha disso? Eu acho ruim porque, na verdade, as pessoas acabam fazendo de maneira errada o protocolo. Muitas vezes elas não têm indicação para esse protocolo. E aí o resultado é tenebroso para a saúde e também para o emagrecimento. Ela pode perder um peso inicial muito rápido, mas ela recupera e recupera mais do que ela tinha perdido. Então não é interessante numa velocidade bem rápida também. Entendi. Então a gente tem que tomar certos cuidados. Então fala pra gente quem é indicado fazer, né? Para quem essa dieta de repente é recomendada. Eu quero saber também quem não pode de jeito nenhum fazer esse tipo de jejum intermitente. Então eu acho mais fácil a gente Não é nem dieta, né? Porque não come nada. Não é dieta, é um protocolo. É. A gente usa muito essa estratégia com pessoas que querem perder peso, estão com dificuldade de coordenar a quantidade alimentar nas refeições e não querem abrir mão, às vezes, de uma alimentação mais variada. Não querem fazer uma dieta mais restritiva energeticamente. Então a gente consegue, tirando essas refeições, não mexer tanto no valor calórico das demais refeições. Então para essas pessoas é que seria indicado o jejum. E como ele tem esse impacto no controle glicêmico também, para pessoas às vezes com diabetes, tem que estar bem acompanhado para não dar também uma baixa muito grande no período da manhã, né, na glicemia. E não é indicado para quem? Para pessoas de mais idade, que essas pessoas podem ter quedas e outros problemas, né? A gente, se fizer um jejum prolongado, Val, ninguém fala isso, pode dar falência múltipla de órgãos, se for a longo prazo, e acidose, né, no sangue. Então, com isso, a gente pode pôr em risco a vida da pessoa, é grave. E outro fator também, grávidas, né, não é indicado jamais. E também crianças, né, não se faz jejum intermitente com crianças. E pessoas que têm, por exemplo, uma diabetes compensada, etc. Então, não seria indicado também. E quando você volta, Ana, desse jejum, né? Quando terminou o jejum, meio-dia, tem alguns alimentos apropriados? Ou cada caso é um caso? Você volta de forma leve ou você já pode comer naturalmente comidas mais fortes, arroz, feijão? Como é isso no retorno do jejum? Se for o jejum que eu falei, esse de tempo restrito, né, o de 16 horas, você pode comer normalmente. Existe um problema, Val, que se chama síndrome da realimentação para jejum prolongado. Então a pessoa que fica 2, 3 dias
sem comer nada e ela volta a comer, ela pode ter um problema bem sério com uma baixa dos minerais que pode gerar problema cardíaco muito grave. Então a gente tem que cuidar muito, inclusive quando a pessoa passou por isso e ela chega no consultório, a gente tem que cuidar como que a gente vai fazer essa reintrodução gradual da alimentação. Entendi. Tá? Então, para o caso normal do jejum de tempo restrito, um dia sim, um dia não, a gente pode voltar com a alimentação normal, o arroz, o feijão, a carne, a salada, por exemplo, sem problema nenhum. Bom, parece-me aí que o jejum intermitente, então, ele pode ajudar na qualidade de vida, sim, das pessoas, né? E no emagrecimento também, desde que seja feito bem acompanhado, de forma correta, né? Não vai fazer aí você em casa, né, de qualquer jeito e por conta própria. Obrigada, Ana, pela entrevista. Vai voltar aqui mais vezes. Obrigada, espero ter esclarecido aí Sim. Que ninguém faça esse jejum de forma, né, desacompanhada para não gerar problemas à saúde no futuro. E agora vamos falar de ozonioterapia. Eu conversei com a fisioterapeuta Mariana Ribeiro de Paula e ela explicou sobre as várias possibilidades de se usar essa técnica, hein? E seus benefícios também. Vamos ver. Conta pra gente o que é a ozonioterapia. A ozonioterapia é um gás, né? Então é o gás ozônio, o gás que a gente tem na atmosfera, mas a gente faz essa aplicação através de um equipamento. Tenho o gás medicinal, que seria o oxigênio mesmo, e quando ele passa por um equipamento, ele se transforma em ozônio. E aí a gente utiliza diversas formas de tratamento para fazer com que eu tenha um efeito terapêutico, ou analgésico, ou bactericida, fungicida, ou também para tratamentos de cicatriz, né? Tratamento para melhorar a biomodulação e o sistema imunológico. Então esse gás ele entra no tecido e a partir de algumas reações químicas é que ele começa a ter um efeito para determinada disfunção. Então o principal deles, né, seria ali o bactericida, fungicida e analgésico. Então ele é utilizado tanto na estética também quanto na saúde? Inicialmente começou mais com tratamentos mais para cicatrização, para melhorar, para diminuir a dor, né, para analgesia, e depois foram aperfeiçoando essa técnica e utilizando na estética, como normalmente a gente faz com todas as técnicas. Começa com uma ação mais terapêutica e depois a gente vai usando esses efeitos, esses benefícios terapêuticos para a estética também. E como que são feitas aí as aplicações? Tem mais de uma forma, né? Então a gente tem uma aplicação por bag, né, que seria como se fosse um saco, né, que a gente coloca, muito utilizado para feridas, para úlceras de pressão, isso, né, dentro da parte terapêutica, pé diabético também a gente usa bastante. A gente coloca esse gás dentro desse saco para fazer uma interação entre o tecido e o gás, e aí ele tem várias reações enzimáticas e reações químicas no corpo. Tem ação sistêmica, que a gente pode usar, que é através de uma sonda, né, a gente introduz na região, no reto, né? Então a gente acaba fazendo com que tenha uma absorção intestinal desse gás e isso faz com que tenha um efeito sistêmico e metabólico bem intenso. Então normalmente a gente usa esse método para uma biomodulação do corpo, é como se estivesse acordando para ele começar a funcionar normalmente, como se fosse uma vacina. A forma sistêmica pode ser feita, a gente tem a forma com água, a gente pode ozonizar a água e a gente pode ingerir, ou a gente pode ozonizar a água com outra concentração para também tratamentos de pele, né? Então, uma pele que tem ali acne, psoríase, isso dentro da estética, ou até mesmo uma cicatriz, né, aberta, eu posso higienizar pelo efeito bactericida dele e fungicida toda essa região com essa água ozonizada. Então, a água ozonizada ela pode ser tópica ou a gente pode fazer ingestão. E tem também através de seringas, que a gente pode injetar esse gás, muito usado na estética, mas também a gente trabalha muito com biomodulação da dor. Então, tendinite, né, crônica, algum ponto de dor mais intenso, a gente pode introduzir com essa seringa. É por isso que é utilizado em esportistas, assim, então, por conta das articulações, dores, inflamações. Ele pode ser muito utilizado, né, em atletas de alta performance, porque você consegue fazer da forma sistêmica, que seria uma forma de fazer com que o seu sistema imunológico funcione melhor, então module fatores inflamatórios, porque quando a gente introduz o ozônio, ele estimula algumas enzimas que são antioxidantes e são fundamentais para diminuir o processo inflamatório do nosso corpo.
Então, quando a gente está com uma inflamação muito intensa ou fez um estresse muito intenso do corpo, essas substâncias oxidativas aumentam. Por exemplo, o corredor de alta performance, ele acaba tendo um estresse oxidativo muito intenso. E o ozônio, ele faz justamente o aumento dessas substâncias antioxidantes. E aí eu consigo fazer com que o meu corpo volte à homeostase, ao equilíbrio. Então eu tenho uma redução de dor justamente por diminuir essa substância que é oxidativa, e também eu tenho um efeito porque aumenta a vascularização e oxigênio no tecido muscular. Então se ele fez um desgaste muscular intenso, eu consigo aumentar toda a vascularização ali, fazer com que chegue mais nutriente, então até o desenvolvimento ali do tecido muscular, a hipertrofia, ela pode ser potencializada, porque eu estou fazendo com que chegue um nutriente específico para essa musculatura. E o tempo de tratamento normalmente varia, claro, de caso para caso, mas em média, assim, tem que se fazer semanalmente? Como variam essas sessões? Depende muito da forma que a gente vai aplicar, né? Então, o ozônio sistêmico, normalmente a gente faz ele de forma mais intensa. A gente pode fazer até todos os dias, tem um protocolo de Cuba que é bem usado, então a gente faz durante 20 dias consecutivos, que é para dar, como eu falei, acordar o sistema imunológico para ele passar a funcionar normalmente. Isso a gente faz em alguns protocolos de emagrecimento também, porque quando a gente está fora do peso ou com obesidade, a gente tem muito fator de inflamação associado. E isso prejudica que a gente consiga fazer essa redução de peso. Então a gente faz esses 20 dias consecutivos quando a gente quer biomodular o corpo, fazer com que ele volte a ter uma funcionalidade, aquele equilíbrio que eu falei. Então a gente faria 20 dias consecutivos o ozônio. Agora, se for um tratamento, por exemplo, estético, né, para rugas, por exemplo, eu tenho que respeitar o ciclo de colágeno, para a gente formar colágeno a cada 15, 21 dias após você injetar. Então eu posso dar uma espaçada nesse tratamento e acabo usando muito com a seringa, né? Então a gente introduz o ozônio na região de tratamento. Então o número de sessões e os intervalos entre sessões, eles vão variar bastante dependendo do meu objetivo terapêutico. Então normalmente a gente acaba fazendo uma biomodulação, porque normalmente a pessoa vem procurar, ela está com algum desequilíbrio. Modular primeiro esse corpo, fazendo essas sessões mais consecutivas, e depois a gente passa para sessões mais pontuais, dependendo da queixa. E depois dessas aplicações, vida normal, não tem nenhum tipo de cuidado necessário logo após a aplicação? Não tem a necessidade, porque quando o ozônio, ele é o O3, né? Então o oxigênio O2, o ozônio quando ele se transforma naquele equipamento que eu falei que ele vai gerar, ele se transforma em O3. E quando ele entra no nosso corpo, e em temperaturas mais altas, ele acaba sendo reabsorvido muito rápido também. Então a gente tem um efeito maior nos primeiros 30 minutos, né? Então, lógico que dependendo se for com a prática de atividade física, a gente vai ver se é melhor antes ou depois da aplicação, a gente vai avaliar o paciente, mas não fica dolorido depois, né? Consegue fazer as práticas de atividade diária normalmente. Nenhum tipo de adaptação extra aí, né? Bem tranquila a aplicação, é uma aplicação rápida, né? Mesmo quando a gente usa com as seringas, né? A aplicação que é mais invasivazinha, a gente faz a aplicação, mas é mais a inserção da agulha depois que tira, tá tranquilo. Tem a pressão do gás, mas ele dissipa rapidamente no nosso corpo, né, se transforma em oxigênio e o corpo vai metabolizando esse oxigênio. Que interessante, né? Nós estamos tendo aqui uma aula sobre ozonioterapia aqui com a Mariana. Ô Mariana, me conta por que é tão importante que busquemos um profissional muito capacitado? Quais são os riscos da ozonioterapia? Então a ozonioterapia, apesar de ser usada há muito tempo, aqui no Brasil ainda é tratada como uma técnica experimental. O Ministério da Saúde aprovou como uma prática integrativa complementar da saúde, a gente pode fazer, mas ainda o Conselho de Medicina fala que é muito experimental, apesar de ter muito artigo científico. E 13 países que já assumiram, né, a ozonioterapia, inclusive, né? A gente sabe, de acordo com a Associação Brasileira de Ozonioterapia, são 13, mais de 10 países, aliás, e 13 estados americanos que já... Quase 50 países, 50 que já estão utilizando, né? E o risco da aplicação é porque ele tem várias formas de aplicação. Então eu tenho uma forma tópica, eu tenho uma forma com água, eu tenho uma forma, inclusive a hemoterapia, onde retira o sangue, né, do paciente.
introduz uma quantidade de gás nesse sangue e faz de novo a hemoterapia. Então, introduz de novo esse sangue. Tem que ser um profissional muito capacitado para fazer isso, né? E aí a gente tem que procurar, porque alguns conselhos, né, eles liberam essa prática de atendimento com a ozonioterapia. Então, você tem que ver se o profissional ele é capacitado também perante o seu conselho de classe. E o risco da gente usar a ozonioterapia com um profissional que não tenha capacitação, justamente está em relação ao volume de gás que eu coloco e a concentração. Porque, veja, eu falei, ele tem múltiplas funcionalidades, né? A gente pensa, meu Deus, é o milagre da vida agora, né? Ozônio, é o milagre da vida, pensa, né? Mas o que acontece? Ele é igual um medicamento. Então, se eu colocar uma concentração baixa, eu tenho um efeito biomodulador. Mas se eu colocar uma concentração mais alta, eu posso inibir algumas enzimas que são importantes para determinado estado. Até um paciente que está em tratamento oncológico pode fazer, mas se for no dia da quimioterapia, a gente não faz, a gente tem que fazer uma dosagem mais baixa, né? Então, é muito importante a capacitação para você saber a dose, a técnica de aplicação. O ozônio, a única forma que ele não pode, né? Eu falei subcutânea, falei você ingerir a água, né? Ele não pode ser inalado, porque ele é tóxico se ele for inalado acima de 0,1 partes por milhão, né? Não é uma quantidade que a gente usa habitualmente, mas você inalar o ozônio, ele pode te dar uma toxicidade. Sim. Então, está muito relacionado ao volume e concentração, né, da quantidade de ozônio que a gente usa. Portanto, como eu retorno aqui falar, né, porque você tem que estar com alguém capacitado para fazer aí, claro, a ozonioterapia. Bom, eu queria saber também em relação a preços, é verdade que tem um custo muito acessível? Então, pelo benefício que ele traz para o paciente, o custo do equipamento, o custo do material é muito mais acessível que o medicamento. Vamos pensar assim numa doença crônica, né? Uma tendinite, uma pessoa que tem fibromialgia, que são doenças crônicas onde ela utiliza medicamento contínuo para controlar essas doenças. O ozônio a gente faz ciclos, né? Então ele não precisa fazer ozônio a vida inteira. A gente faz ali e depois a gente vai dando intervalos. Então não é algo que ele tem um gasto imediato, assim, ou contínuo, né? Então ele tem um gasto ali no início e depois isso vai se diluindo, justamente pelo valor do gás, né? Ele não é caro, você Sim. Então, se a gente for comparar a outras tecnologias que a gente tem no mercado e aos medicamentos, ele se torna muito, muito barato. Obrigada, volte outras vezes para falar sobre outras também modalidades e tratamentos aqui com a gente. E para finalizar, o bate-papo agora é com a especialista Daniele Florencio. Ela vai nos contar tudo sobre o tratamento de beleza chamado Heros. Faz um lifting facial e corporal que é imediato, gente, e é também não invasivo. Confira. Ô Dani, conta pra gente, Heros, esse é o nome? Esse é o nome. Da nova tecnologia que veio aí para arrasar e deixar a gente mais bonita? Como é que é o processo desse aparelho? Isso mesmo, o Heros ele tem o ultrassom microfocado. A paciente vai até o consultório, faz uma avaliação antes com um profissional obviamente qualificado e vai avaliar quais os pontos são necessários ali, se é um tratamento facial, se é um tratamento corporal. E é um lifting mesmo, sem cirurgia, que de repente você consegue fazer numa única sessão? Como que funciona? Tem que fazer várias? Vai variar de cada caso, mas ele faz um lifting inicial sim. O ultrassom microfocado são pequenos pontos onde vai até as camadas mais profundas da pele e aí no final vai criar um processo inflamatório e estímulo de colágeno e elastina. Isso faz com que a pele da gente então fique mais viçosa, mais brilhante, mais hidratada, à medida que vai se fazendo esse tratamento. Normalmente, quantas sessões são necessárias, em média, já que varia de pessoa para pessoa? Tá, média de 1 a 3 sessões. Pouco até, né? É pouco. Antigamente, como era muito caro esse procedimento, as pessoas faziam uma vez por ano. E hoje já dá para fazer, por ser mais acessível, você pode fazer até 2 vezes no ano, de acordo com a necessidade de cada pessoa. E aí você tem a duração desse tratamento por quanto tempo? Essa duração pode durar até 1 ano, né?
Depois que você termina, existe o pico dele, tá, Val? O pico dele vai dar ali no 4º, 6º mês, mas já é possível já perceber já nos primeiros 30 dias já uma melhora na nutrição dessa pele. A musculatura, como você falou que também atinge a musculatura, melhora também contornos, região malar, pálpebras que muitas vezes começam a ceder, esse tipo de aparelho ajuda? Como eu te falei, ele faz um processo inflamatório e aí é como se os músculos eles se firmassem mais. Então ele ergue aqui essa região da bochecha, ergue aqui a região dos olhos. Tem pessoas que não gostam, por exemplo, de fazer o Botox. É uma solução, de repente, ir para o microfocado. Quem pode fazer esse tipo de procedimento nas clínicas de estética hoje, Dani? Hoje pode ser médicos, biomédicos, dermatologistas, seriam essas pessoas que estão aptas para fazer. E já tem a parte de odontologia também que está entrando nessa parte da estética, eles já fazem também. Olha só, e quais são os benefícios, as indicações do Heros, não somente a estética facial, a gente viu que tem várias outras, o que mais a gente pode se beneficiar desse aparelho? O ultrassom microfocado, a vantagem dele, tanto facial corporal, que eu posso trabalhar a região de braço, interno e posterior de coxa, região de glúteo, área íntima. Aonde tem uma flacidez e é possível trabalhar, o Heros atua. E aí também tem sessões reduzidas ou quando é no corpo a gente precisa de mais sessões, Dani? É a mesma coisa para o rosto. A cada 6 meses retorna, vê o procedimento como foi, se quer melhorar ou não. É a cada 6 meses. Tem algum exemplo? Por exemplo, umbigo? Por exemplo, algumas mulheres elas são magras, mas depois que tem a gestação, a pele fica um pouquinho frouxa ali na região do umbigo, o famoso umbigo tristinho. E são dados alguns disparos ali. E aí ela fala, não ficou bom ainda, retorna até essa elasticidade melhorar. Ô Dani, tem algum cuidado que as clientes têm que ter quando saem dessas sessões? Por exemplo, sol, tem que passar alguma coisa, no pós ou não? Não tem contraindicação. Você pode sair depois do procedimento, ir trabalhar. O que pode acontecer é ficar vermelho durante 30 minutos, mas depois a pele já vai voltando ao normal. Alguns pontos ficam um pouquinho inchado, somente isso. Que maravilha, Dani, muito obrigada pelas informações aqui, ajudou muita gente. É tão bom a gente saber que a tecnologia está aí para nos elevar, deixar a gente mais bonita, mais saudável também. Volte sempre da outra vez. Eu que adorei. E o programa Valquíria Melnick, você fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, pela troca de energia, de carinho. Me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. O número tá aqui, anote. Te vejo no próximo programa, hein? Tchau, tchau.